O que você tem feito com o tempo da sua vida? E eu não estou falando com o tempo do dia a dia, mas com todo o tempo da sua vida inteira. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre um exercício que eu fiz, que me ajudou a me despertar para muitas coisas. O olhar para o tempo. E eu não estou falando de ficar olhando para o relógio, não. O que eu estou falando aqui é olhar para o tempo da minha vida. Eu sou a Bia e esse é o Quando a Vida Começa aos 38. Um canal que faz parte da minha iniciativa Escolha a Vida. Iniciativa que eu criei para compartilhar a minha história com a depressão e toda a minha fase de superação dessa história para tentar ajudar quem ainda está passando por esse processo. Se você também tem uma história de superação com a depressão, uma experiência para compartilhar, para ajudar os demais, deixe aqui no comentário a sua experiência. Com certeza ela vai ajudar alguém. As pessoas sempre falam no exercício de meditar sobre a nossa criança interior. E eu também cheguei a fazer esse exercício e ele é muito bom. E eu vou conversar com vocês sobre esse exercício em algum vídeo aqui no canal, em um outro momento. Mas também existe um outro exercício que eu fiz, que é o que nós vamos conversar hoje, que também é por meio de meditação, que me ajudou muito a enxergar o quanto as minhas ações no presente estavam influenciando e muito o meu futuro, seja ele para melhor ou não. E esse exercício consiste em conversar comigo mesma numa idade avançada, já quase no fim da vida. Mas calma, eu não saí do corpo e nada sobrenatural aconteceu. Esse exercício é feito por meio de uma concentração dentro de uma meditação. Então tá tudo na imaginação, tá tudo no nosso subconsciente e não tem nada a ver com sobrenatural. É muito forte porque nessa meditação eu converso comigo mesma, mas já numa idade avançada, bem velhinha e quase que pronta para se despedir da vida. E quando eu me aproximei dessa velhinha, na meditação, eu logo perguntei para ela: o que você tem feito com o tempo da sua vida? Aquela velhinha não podia ter tido um futuro diferente da Bia daquele momento que estava fazendo aquela pergunta. Porque, como nós sabemos, as nossas ações do hoje moldam o nosso futuro. E aquela velhinha me olhou e me devolveu a mesma pergunta: o que você tem feito com o seu tempo de vida? Gente, aqui é um momento de muita sinceridade com a gente mesmo. Não é um momento de mascarar nada. E diante daquela pergunta, eu comecei a listar mentalmente as minhas ações naquele momento, no presente, no que eu estava fazendo na minha vida naquele momento. E eu listei que eu estava com medo, eu tinha muitas vontades de realizar várias coisas, mas eu não me movia para fazer absolutamente nada para realizar essas minhas vontades. Eu procurava desculpas o tempo todo por não tomar essas ações. Eu não acreditava em mim e nem sequer procurava ajuda para lidar com aquele momento em que eu me encontrava dentro de um poço profundo, de uma tristeza, uma angústia. E aquela velhinha olhou para mim e disse: é por isso que eu não vivi. Eu fiquei olhando a vida passar.
imaginando como seria se eu tivesse tido coragem de buscar ajuda para mudar as minhas ações, para não ter mais medo. Como seria se eu tivesse aprendido aquela dança que eu sempre quis dançar? Ou aprendido a dedilhar no piano aquela música que eu sempre quis tocar? Como seria visitar aquela cidade, naquele país que eu namoro tanto por fotos e vídeos? Como teria sido se eu tivesse ido atrás de vencer os meus medos e parar de somente ver a vida passar? As minhas anotações, ou seja, eu estava olhando para aquilo, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu procurei uma terapia. Terapia essa que estou até hoje, tá dando super certo. Como eu já relatei para vocês em outros vídeos, algumas terapias que eu fiz antes não deu certo, uma até muito atrapalhou. E eu tinha até desistido de terapia, mas depois de fazer esse exercício, essa meditação, eu voltei a procurar e dessa vez deu super certo. E eu tô muito feliz com o resultado dessa terapia. E aí, eu venci todos os meus medos? Não, com certeza não. Eu ainda estou no processo de vencer os meus medos. E quer saber? Com certeza, eu vou passar o resto da minha vida tentando vencer vários medos, porque medo a gente vai ter a vida toda. O que a gente não pode é paralisar diante dele. E a terapia me ajudou muito nesse processo de vencer os meus medos, para tomar ações em busca dessas grandes vontades que eu tinha na vida. E é bom saber que eu tomei essa ação de procurar a terapia, de fazer exercícios para me ajudar nessa superação da depressão, e estou a cada dia tomando novas ações para poder moldar um novo futuro para mim. E quem sabe lá na minha despedida desse mundo, Deus sabe quando, eu me veja de uma maneira mais realizada e orgulhosa de mim. O vídeo de hoje foi rápido, eu quis apenas passar essa experiência de vida para vocês, que foi uma experiência muito marcante para mim. E eu espero que essa experiência compartilhada com vocês façam vocês refletir sobre o seu presente. E quem sabe, se vocês quiserem testar esse exercício, pode te ajudar também da mesma forma como me ajudou. Eu me emociono muito quando eu falo disso, porque não foi fácil olhar para dentro de mim, olhar para as ações que eu estava tomando no presente e ver o que eu estava fazendo com o tempo da minha vida. Mas que bom que eu fiz isso, porque foi a partir daí que eu comecei a fazer mudanças de hábito na minha vida, que eu sei que com certeza vai me levar para um futuro diferente daquele que eu vi na meditação. Um super beijo e nos vemos no próximo vídeo.